estar recebendo essas palavras através desse canal de comunicação que temos na Europa. E é feito transmissão também as traduções para o inglês, alemão e espanhol, né? Esperamos que na próxima conferência possa ter também para o italiano e para o romeno, né? O irmão Cornel pediu que também possamos incluir a Romênia, né, nesse nosso canal de divulgação. Nós acabamos de ter um testemunho muito importante, né, muito forte, a respeito, e hoje podemos ligar muito com a palavra dessa noite, que é a edificação da igreja, né? Nós vimos a experiência de como cuidar uns dos outros, o que é realmente a vida cristã, e a vida cristã nos trouxe a viver essa realidade, que é viver a realidade da vida da igreja, né? Graças a Deus que nós estamos aqui juntos, irmãos, né? Para termos comunhão e encorajar vocês e passar um pouco o nosso encargo, aquilo que Deus falou conosco nesses últimos meses, através das palavras da última conferência. E sempre aqui é uma graça, porque a gente não sabe como começar, não sabe nem por onde ir, mas nós estamos juntos. Eu sei que o Senhor vai nos suprir abundantemente. Porque nós queremos, como eu falei ontem à noite, não só aqueles que ouvem as palavras, nós também queremos ser aqueles que praticam as palavras. Por isso nós estamos juntos, né? E o Grimaldi deixou a porção, né, que eu até brinquei com ele, que nós íamos começar Mateus 16. E depois o testemunho de agora há pouco, que nós vimos o relacionamento dos filhos de Deus, qual que é a função da igreja nessa terra. De um lado a igreja, né, que foi levantada pelo Senhor, e hoje nós vamos ver alguns detalhes, né? Qual que é a nossa função? Então vamos deixar algumas perguntas, né? Qual que é o desejo de Deus para a sua vida, né? Qual que é o projeto de Deus? Qual que é o plano de Deus, né? Que o Senhor possa nos dar graça e nos responder durante esse tempo de comunhão, né? Amém. Que eu também não estoure o tempo, né? Hoje também à tarde nós tivemos um momento maravilhoso que os irmãos saíram para pregar o Evangelho. Amém. Foram para as ruas, né? Posso orar por você, né? Amém. Tivemos várias experiências e até os irmãos nos contaram que até algumas pessoas da Ucrânia, né, também receberam oração, né? Então você vê que não só esse sentimento, mas o sentimento de ajuda, temos o aspecto de ajuda material, as necessidades que estão atravessando, mas nós temos uma porção a mais. Sim. Nós temos a porção do amor que envolve a nossa fé. Amém. Aleluia, né? Então isso nós podemos transmitir para essas pessoas, e onde quer que eles estejam, ainda nós vamos ter mais chance, né? Sim. Mais chance de que isso possa ser realizado, né? E o que é o posso orar por você? Às vezes a gente fica considerando, né? Nós temos alguma receita, né? Mas a oração não, né? Estava recordando, o próprio Senhor Jesus, no início de Mateus, né? Ele falou, e os discípulos perguntaram para ele, né? Como que nós devemos orar? E o Senhor, você olha, vós orareis assim, né? Pai nosso, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então quando nós saímos, irmãos, para orar para as pessoas, nós temos uma oração de pedir que o reino de Deus venha, né? Para que o nome do Senhor seja santificado. Aleluia, que a vontade dele seja feita aqui na terra, né? Ó Senhor Jesus, esse podemos falar, é a oração inicial, quando ele estava junto com seus discípulos, né? Quando o Grimaldi falou lá no monte, ali ele estava, né? Não mais no Mar da Galileia, subiram, né? Até quando nós visitamos Jerusalém, tem uma pequena subida, e ali ele estava conversando com seus discípulos, e ali ele teve esse momento para transmitir para os discípulos, para as pessoas ao redor, que nós devemos orar, né? Mas não foi só essa oração, não é? Que o Senhor Jesus, durante todo o seu ministério aqui na terra, ele sempre saía e ia orar. Talvez convidava alguns não acompanhavam, né? Dormiam, né? Mas o Senhor
não desistiu de ninguém. Amém. Né? E o que me alegra muito que podemos até perceber que a última vez que ele orou, enquanto estava na terra, foi a oração em João 17. Né? E lá em João 17, ele faz algumas menções muito boas, né? Que seria como terminando, né, a sua etapa na terra, e ele orou por mais gente. Graças a Deus. Aleluia. Senhor Jesus. João 17, ele fala assim, já no final, né? 17 começa assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Amém. Aí ele fala: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Amém. Irmão, essa oração aconteceu o quê? Quase 2000 anos atrás, porque foi praticamente, né, no último momento que ele estava com os discípulos aqui na terra. Quase 2000 anos se passaram. Ele orou por você, irmão. Ele orou pela sua vida. Ele orou para aqueles que viessem a crer. Hoje nós estamos no século 21, irmão. E essa palavra é tão preciosa, porque como ele fez por nós? Ele falou: eu vim ao mundo, mas eu também os enviei. E que oração é essa? Senhor Jesus, 21. A fim de que todos sejam um. Amém. Amém. A fim de que sejam todos um. Como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória, isso vamos ver amanhã, né? Que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Então a oração começa, irmão, para que o reino venha. A oração começa que o nome do Senhor seja santificado. E a oração, podemos falar do ministério terreno do Senhor, termina com um pedido: que os filhos de Deus sejam um. Nós estamos, podia até trocar o título da mensagem, não vou trocar, tá? Mas é a igreja nos tempos finais. Nós estamos vivendo essa realidade, irmão. Eu creio nisso. Nós estamos aqui por causa disso, porque nós estamos vivendo uma realidade da igreja nos tempos finais. E hoje o que nós vamos buscar, irmão, dar essa virada, né? Passado, nós vimos, né, o irmão Grimaldi foi discorrendo capítulo por capítulo. Mateus 1 até Mateus 15 foi um trabalho, né, difícil, né? Muitos capítulos. Mas nessa situação era para quê? Mostrar que o homem tem necessidade de Deus. E que Deus está aqui para suprir a necessidade das pessoas. Que Ele veio aqui para salvar as pessoas. Ele veio aqui para curar as pessoas. Né? Curou cegos, surdos, coxos, os aleijados, né? Aqueles que tinham demônios foram expulsos. Todos esses. E Ele falou: olha, vinde a mim. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Então a necessidade do homem foi suprida. Mas agora nós andamos mais um passo. Agora temos uma grande virada, né? Porque é o Mateus 16, eu já vou entrar rápido, né? Mateus 16, irmãos, é o capítulo onde aí tem a mudança. Não só qual a nossa necessidade. Agora nós vamos perguntar: Senhor, qual é a tua necessidade? Amém. O que o Senhor quer na terra? Aí, avançando, né? O que Deus precisa? Nós vimos que nos primeiros versículos, irmãos, em Mateus 16, falou que tinha aqueles que estavam perguntando para o Senhor, né? Eu não vou ler, mas eram os fariseus, né? Os saduceus, estavam tentando e estavam pedindo: mostra-nos um sinal. O Senhor falou: eu não tenho um outro sinal para dar, a não ser o sinal de Jonas. O
que significa o sinal de Jonas, irmãos? Para os judeus, né? Na verdade, eles queriam instigar o Senhor, né? Mas ele falou, eu tenho só um sinal para mostrar para vocês. Jonas permaneceu por 3 dias, né? Dentro do ventre do grande peixe. Mas ele saiu. O Senhor Jesus passou pela morte e passou, podemos falar, no ventre da terra por 3 dias, né? Mas ele ressuscitou. Oh, Senhor Jesus! Esse é o sinal que nós devemos deixar para toda a terra, irmão. É que nós conhecemos a Cristo. E esse Cristo que nós conhecemos é esse que passou pela morte, né? E eu podia ler, né? Atos, até Pedro fala muito claro, né? Em Atos 2, né? Atos 2. Está com algum problema no microfone ou não? Tá. Amém. 22, ele fala assim, Atos 2, 22. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou. Amém. Aleluia. Rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Também no 32 e 33, esse mesmo capítulo fala, a esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha. Amém. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Então, aqui nesse capítulo 16, e é aí que eu queria já entrar rápido, né? Depois amanhã, viu, Alexandre, você fala mais sobre a revelação, né? A revelação de Cristo, a revelação da igreja. Mas hoje à noite eu queria falar um pouco mais de aplicações, né? Mas, claro que a partir do versículo 13 desse capítulo, né? Ele fala, aqui tinha levado os discípulos para um monte, para um outro monte, agora mais alto ainda, em Cesareia de Filipe, longe da esfera religiosa, porque ele tinha uma grande revelação para ser feita. Ele queria mostrar, primeiro, né, essa revelação, e ele pergunta para os discípulos, pergunta para as pessoas que estão ao redor, né? Quem diz o povo que eu sou, né? Quem diz o povo ser o filho do homem? Qual que é o comentário aí, né? Qual que é o comentário geral, né? Aí ele fala, não, é um dos profetas, né? É gente boa, né? Alguns falam que, acho que fala, né? Olha, uns dizem que até o João Batista, talvez alguns pensam, João Batista ressuscitou. Outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas o Senhor não ficou satisfeito com essa resposta. Essa é a resposta comum, essa é a resposta geral, né, das pessoas perguntar a respeito de Jesus. Não, né, até os muçulmanos falam, não, é um profeta. Né, eles também reconhecem, é um profeta, é um homem de Deus. Mas o Senhor continuou, falou, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Né? Aí, graças a Deus, né? Ó Senhor Jesus, mas vós, né, quem dizeis que eu sou? Versículo 16 fala, respondendo Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi por causa dessa revelação, irmãos, acho que nós estamos aqui porque nós tivemos uma revelação. Nós conhecemos a Jesus como o Cristo,
o enviado de Deus, o ungido, aquele que recebeu a missão do Pai para fazer a obra, passar pela morte e ressuscitar. Foi isso que controlou a minha vida, né? Nós aqui, os geração mais avançada, né? Quase 50 anos, né? Que nós conhecemos a Cristo, né? Irmão, faz tempo, né? Você nem sabe o que é 50 anos atrás, né? Eu acho que em 1974 eu tive a primeira oportunidade. Claro, todos nós que nascemos de família, no meu caso, uma família católica, temente a Deus, mas o encontro que eu tive com o Senhor, eu tinha 14 anos. E hoje estou com 62, falta 2 ainda, né? Falta 2 para completar. Mas naquele momento, nós conhecemos a Cristo. Isso fez traçar a nossa vida. Foi por causa dessa revelação, irmão, nós estamos aqui. Tá certo? Foi por causa dessa revelação. Por que você veio para essa conferência, né? Vocês estão aí no Zoom, na sua casa, nos ouvindo, recebendo. É porque um dia Cristo chegou até você. Um dia você conheceu a Cristo. Essa foi a revelação que controlou nossa vida. Mas esse capítulo é muito doce para nós, porque imediatamente que nós conhecemos a Cristo, não ficou só nisso. Teve uma outra revelação. E a gente sempre falou, né? Aí, o próprio Senhor Jesus fala assim, no 17, fala, então Jesus afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então essa revelação foi do Pai. Amém. Mas essa revelação não parou só em Cristo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor Jesus, aqui nós vemos ter um mistério de Deus é Cristo, e o mistério de Cristo é a igreja. Isso está, né, tem várias porções, principalmente em Efésios. Paulo fala muito dessa revelação. E foi por isso, irmão, por causa dessa revelação, que nós também seguimos. Não só conhecemos a Cristo, mas também tivemos a revelação da igreja. E isso fez com que, aí eu falo, né, conhecemos irmãos, a vida da igreja, mais ou menos 76, que nós começamos a viver a vida da igreja. Então são um pouco menos do que o tempo que nós conhecemos a Cristo. E isso também guardou, nos protegeu a seguir esse caminho. Amém. Mas hoje eu queria falar de uma maneira diferente. Eu sempre falei, né? Sempre nós ensinamos assim, né? Nós temos a visão, a revelação de Cristo e temos a revelação da igreja. Mas agora, prestando um pouco mais de detalhe aqui, ele não só falou a revelação de Cristo, mas aqui ele falou a respeito da edificação da igreja. Amém. Então, o que eu vou abordar hoje, né, irmão, se o Senhor der graça, é sobre... porque ele falou, não é isso? Está certo ou não? Sim. Ó, eu aqui na minha Bíblia, não sei vocês, né? A gente sempre grifava Cristo, né? E depois a minha igreja, né? Era Cristo, né? E a igreja. Mas esquece que antes da minha igreja tem a palavra edificarei. Amém. Então nós temos que prestar atenção, a igreja precisa ser edificada. E aí, como vai ser edificada? O que é uma edificação? O que é uma construção? Né? Então vamos puxar com que Deus vai construir essa sua igreja, como ele vai edificar essa igreja, qual é o material e como que o material vai ser disposto, né? E até o mensagem da manhã era, como era, Limaldi? Subir ao monte, trazer madeira e edificai, né? Ele subiu ao monte, né? E agora nós vamos ter que, onde estão essas madeiras? Eu queria só chamar a atenção que no livro de Mateus, né,
tem os materiais. Tem os materiais, estão aqui, irmão. Depois que o Senhor sobe para o monte, dá a revelação, ele fala, agora eu vou descer do monte. Né? Quando desce do monte é que ele vai começar a coletar os materiais. Se você tem, né, vamos falar, né? Se você está num ajuntamento, olha, nós vamos fazer uma boa casa, a casa vai ser edificada sobre a rocha, vai vir a chuva, vai vir, o rio vai transbordar e vai vir os ventos. O que você vai escolher? Coisa boa, não é? Né, qualquer um ia escolher bom material. E o que o Senhor escolheu? Quando ele desce do monte, qual é a primeira escolha do Senhor? Né? O Grimaldi comentou, está em Mateus 8, irmão, por isso que a igreja é o que é, graças a Deus. Qual que é o primeiro? Aí você fala, poxa, aí chegou, né? Mateus 8 é o primeiro material, primeiro, né, candidato, né, a ser parte da edificação. Quem que é? Um leproso. Bom, a edificação começa com o leproso, né? Se você acha que você não é muito bom, né? E um leproso, né, o Grimaldi comentou, ele está relacionado com o pecado, ele está relacionado com a rebeldia. E até com o caso de Miriam, né, que ficou leprosa porque ela se rebelou contra a liderança, né, contra Moisés. E ela teve que ser apartada. O primeiro isolamento, né, o primeiro isolamento que aconteceu na pandemia foi por causa da Miriam, né, que pegou lepra. E naquela época era uma doença contagiosa. Né? Até hoje, os últimos 2 anos aqui, estava todo mundo... falou que tem Covid, né? Distância, isolamento, né? Então, essa pessoa aqui estava com uma doença que era transmissível, né? Não podia tocar. Então, o leproso era isso, uma pessoa rebelde. Rebeldia, irmãos, mas o Senhor primeiro. Mas, Senhor Jesus, não dá para escolher uma coisa melhor aí, né? Não dá para começar, mas... Eu queria que você e eu e você, né, se começássemos a identificar que tipo de material vai edificar essa igreja. Primeiro é alguém que é rebelde. Tá certo? Mas Deus vai lá. Deus não mandou ela para o isolamento, né? Não mandou esse leproso para o isolamento, não. O que ele fez? Ele foi lá e tocou. Amém. Amém. Graças a Deus, irmão, você está aqui porque Deus tocou em você. Amém. Não importa a sua rebeldia, coração, mas ele foi lá e toca em você. O segundo caso, né, se for ver aqui, tem muitos casos. O segundo caso é de um estrangeiro. Alguém que não tem nada a ver com o povo de Deus. Mas, olha, eu estou precisando da cura do meu servo. Então, alguém que não tinha parte, né? E até os irmãos falaram, né? E aqui tem tanta sequência, é tão bonita essa sequência, irmão, depois disso aparece até a sogra de Pedro. Você vai ver que tem um conjunto aqui, tem sogra, tem menina morta, tem mulher doente, né? Tem, como eu falei, tem endemoniado, tem cego clamando. Irmão, essa é a coleção de materiais. Né, João? Rapaz, que é isso, né? É tal de escolher o time de futebol, né? Quando a gente era menino, né? Quem tinha o dono da bola, claro, ele ficava tranquilo, né? Mas o resto é aquele lá, esse é por último, né? Puxa, né? Sempre era o japonês, sobrava para o japonês, né? Aquele japonês, né? Desculpa lá, né? Desculpa lá como diz o português, né? Mas Deus não fez isso, irmão, né? Deus não fez, Deus começou, ele escolheu o último, escolheu um rebelde, escolheu um doente, e até, irmão, às vezes nós precisamos relembrar daqueles que estão perto. Essa questão da sogra, nós precisamos lembrar da sogra também. Às vezes tem irmão, né? Tem irmão perto de você, você vai, né? O leproso você vai, né? O estrangeiro você vai, né? Mas é aquele que está na sua casa. Então lembra também que esse também faz parte da edificação, tá? E se ele se passar febre, ele vai servir com você.
Né? Então, não, tá bom, vamos cuidar do leproso, vamos chamar o estrangeiro, mas chama a sogra também, tá bem? Não, chama todo mundo para essa edificação. Né? E aí, então eu só queria avançar que esses são os elementos, mas também não vou parar muito tempo aí, né? Irmãos, eu estava considerando, né? O Senhor tem dado essa palavra profética, né? E esses materiais para edificação, né? Como eu brinquei, falei para o Alexandre falar semana que vem, mas a parte da visão, da revelação, é como se fosse um projeto, um projeto de uma construção. Irmão, hoje em dia, no passado, muita gente fazia as coisas, construía sem projeto. Né? Às vezes durava muito porque exagera no concreto, ou depois não deixa do lugar para a janela, os corredores estreitos, depois aumenta. É porque fazia o que pensava. Mas Deus é um Deus de propósito. Amém. Deus é um Deus de plano. Por isso que é importante conhecer o projeto. Né? A gente, né, aqui tem arquitetos, né, tem arquitetos e engenheiros. Né? Claro, hoje em dia é tudo muito mais fácil, né, de ler projeto, entender o projeto. Né? Tem muito mais recursos. Talvez no passado, né, 50 anos atrás, o projeto era mais memorial descritivo, né? Você tinha que imaginar, né? Mas Deus deixou um memorial descritivo para nós, irmão. Deus deixou a Bíblia com muitos detalhes. E desse projeto, desse memorial descritivo, você pode ver o que Deus planejou. Mas ele não ficou só... Esse é o meu sentimento hoje. Ele não fica só em projeto, irmão. No século XXI, nós não estamos só falando de projeto. Aqui nós estamos falando em execução. Né? A execução, por isso que o Senhor vai voltar, irmão. Né? Então, o tempo final o tempo final, que é a mensagem, o tempo final, os discípulos perguntaram para Jesus: olha, quando vai acontecer essas coisas? Mateus 24. Quando é que vai acontecer? Eles olharam para o templo, né? Olharam aquela edificação que hoje só tem um resto do muro, né? Eles olharam, que maravilha. O Senhor falou: olha, não vai ficar isso aí. Não é essa edificação. Não é essa casa que eu almejo. Eu tenho uma outra edificação. E tem que ficar atento que nós estamos nos finais dos tempos. Amém. Finais dos tempos vai ocorrer com duas situações, né? Quando o evangelho for pregado, Mateus 24:14, e será pregado esse evangelho do reino para testemunho a todas as ações, e então virá o fim. Então será pregado esse evangelho. Essa é a nossa missão. Hoje nós saímos para quê? Para pregar esse evangelho. Mas esse para vinho, para o quê? Para testemunho. Então virá o fim. Amém. Aleluia, irmão. Então nós estamos... Esse fim precisa de uma relação com a edificação. Amém. Eu falei um pouco dos materiais, né? Eu falei um pouco dessas pessoas que foram geradas. E antes de entrar, né, e nessa lista de materiais, eu acho que é uma boa representação para começar a construção. Olha só, se você acha ainda que Mateus 15, quando fala da mulher cananeia, né, ele fala assim, 29, partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se. E vieram a ele muitas multidões, trazendo o quê? Coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros. E o que eles fizeram? Largaram, rapaz. Eu falei, essa palavra está errada, né? Sabe? Largaram junto aos pés de Jesus. Depois eu fui ver até na versão restauração, largaram mesmo, né? Não sei como está na King James. Vê esse versículo na King James. E os colocaram, aqui foram mais educados. Aqui eles foram mais educados, né? Mas tem o sentido de pegou esse povo todo. Meu irmão, irmãos e irmãs, desculpa lá, né? Você foi largado.
Você foi largado. Largado aos pés de Jesus. E com essa turma que ele vai começar a edificar a casa dele. É com essa equipe. Tá certo? É com essa equipe, aí que vem o sentido, irmão. É com essa equipe é que nós vamos começar a edificação de Deus. É com essa equipe, Senhor Jesus, esses que foram aos pés do Senhor, esses aí que vão ser material para a edificação da casa de Deus. Por isso que a gente acha que é alguma coisa. Aí a gente acha que, não, olha, eu sou, uma coluna bonita, ou, todos os materiais são importantes, mas eu te digo que o Senhor, para fazer a sua edificação, tinha que contar aquilo que ele tinha na mão. E esses foram os que vieram, né? Ó Senhor Jesus. Aí eu ia só fazer uma perguntinha. E ainda esses, né, irmãos? Esses que foram deixados aos pés do Senhor, quando começa a construção, quer dar palpite. Quando começa Deus por junto, ele não quer dar palpite. Às vezes não sabe andar, não sabe para que lado está indo, cego, que nem eu, surdo, né? Eu assim, não escuta direito, minha esposa fala, você precisa escutar melhor, né? Eu tenho um aparelhinho, mas ainda assim, só de um lado, né? O outro continua surdo, né? Mas estou falando, e todos nós, é esse o sentido que eu queria despertar em vocês, que não somos especiais, mas nós somos materiais. E esse material Deus vai fazer a sua casa. Ó Senhor Jesus. Mas esse material, irmão, como o Paulo falou em Efésios, né? Eu estou avançando também por causa de Efésios 5, que ele falou, Senhor Jesus. Ele fala, né? 5:25 diz assim: marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Senhor Jesus. Então, irmãos, o irmão Pedro usou uma ilustração sobre concreto, né? Tem um engenheiro civil aí, né? E eu trabalho com concreto, né? Mas a minha área é de pavimentação, né? Também trabalho com meu produto. Eu preciso ter muita resistência à compressão, porque ele usa como uma base. Mas ele é feito de concreto. O que usa no concreto, né? No concreto aí tem a diferença, que o irmão Pedro fez a ilustração do concreto armado. Que seria feito, né? O concreto é pedra, areia, cimento, água, né? E no caso do concreto armado, você vai fazer a armação. Por quê? Porque, como eu falei, a pedra ela tem boa resistência à compressão, mas não à tração. Então, as vigas que você vê hoje em dia, então nós precisamos de ter esses elementos que formam o concreto, e tem os elementos de sustentação, que seria o ferro. E o detalhe maior, o que é? Eu preciso ter materiais adequados, mas esses materiais adequados, ele vem, que nem no caso, vem da pedreira, vem areia, vem de cava ou vem de rio, e o processo do cimento, né? Uma pedra, até eu brinco, né? Uma pedra, na composição do concreto, ela é muito importante. Mas também, como agregado, nós chamamos de agregado graúdo, uma pedra um pouquinho maior, né? Mas não muito grande, dependendo para que finalidade você trabalha com uma pedra um pouquinho menor, um pouquinho maior, mas ela precisa de um complemento que seria
agregado miúdo, que seria areia. Aí a areia pode ser areia média, areia grossa, areia fina. O que não pode ter nem na brita e nem na areia é impurezas. Então, o que acontece às vezes na própria brita, ela vem com pó, né? E esse pó também prejudica a resistência. E na areia é pior ainda, porque vem argila. E esse material faz o quê? Cai a resistência, né? Pessoal aí da área de civil. Então, o que você precisa? Precisa de, primeira etapa, antes do material chegar, que nem eu falei, aqueles materiais, por que precisava? Limpeza. O que precisa do material? Santificação. Quem é santo? Deus é santo. Nós falamos aqui. Aqueles que foram deixados ao pé do Senhor. Primeiro detalhe, irmão, que Deus precisa fazer na sua vida é o processo de santificação. Santificação é separar você do que é comum, limpá-lo das impurezas que você carregou, irmão. Você vai carregando, né? Você vai carregando a sua vida toda, parece que vai agregando. E ainda a argila é aquela difícil, né? Ela gruda, tem impurezas que gruda e não quer sair. Mas primeiro aquela primeira lavagem, né? Tem até hoje em dia, para melhorar a qualidade dos produtos, então, tem a primeira lavagem, segunda lavagem, e tem um sistema de peneira, né? Também vai peneirando, vamos tirando as impurezas, né? Vamos tirar. Irmão, Deus está fazendo esse trabalho em nós. Amém. Deus está fazendo o que você... Quando entrar na massa, mas não começou nem o serviço ainda, tá? Só está tirando você do comum. Está tirando você, limpando o indivíduo. Mas o indivíduo vai servir com um fim. Sim. A pedra, né, para iniciar o processo, o primeiro material que a gente abre, né, as comportas para cair, cai a pedra. Ela é mais pesada. Mas ela continua. Agora eu vou, né, a pedra. Mas logo em seguida vem areia por cima, né? Eles já começam a aprender a estar misturado, né? Irmão, se você é uma pedra, até eu brinco, né, com a minha esposa, que todo mundo me conhece, né? Que eu sou uma pedra, né? Até eu brinquei, né? Esses dias atrás na conferência os irmãos falaram: irmão César, você fala alguma coisa que os irmãos não sabem de você, né? Pensei, que eu assim, sou aquele que, não que arrumo confusão, né? Mas não sou bem esse, mas não levo o desaforo para casa, né, Rabi, né? Aí o irmão falou: mas isso todo mundo já sabe de você. Porque a gente é muito rápido, né? Irmão, você está muito devagar, né? Ele falou: isso não vai resolver. Então a gente sempre fala, mas a pedra precisa ter a companhia. Para ter o concreto, irmão, vem areia, vem a pedra, vem areia, depois ele cai no misturador, aqui nós chamamos a betoneira, aí vai começar a bater, irmão. Né? Vai começar a bater, mas sozinho, aí você entra o elemento cimento, né? Podemos falar que o cimento é aquele que vai dar a liga em tudo isso. Aquele que vai fazer a pedra se juntar com a areia, né? Ela vai começar uma reação química. Mas essa reação química, se você vai ainda jogar cimento, se jogar pedra, se jogar areia e jogar cimento, e se eu continuar batendo, ainda vão continuar materiais individuais. Mas tem um elemento que é crucial nesse processo. Sem esse não tem concreto. O que é? É a água. Irmão, a água é a palavra de Deus. Tá certo? A palavra de Deus, né, nós podemos fazer essa liga. Você pode ser um bom material, mas se não tiver a palavra, por isso que a gente está sempre focando, irmãos aqui, né, irmãos que estão nos acompanhando no Zoom, é a palavra profética. Você quer que alguma coisa aconteça na sua vida? Você quer que alguma coisa aconteça na igreja que você está vivendo? Você precisa da água. Você precisa do lavar da água da palavra. Paulo falou, né? Olha, pelo jato de água da palavra, a reação vai começar.
Claro, tem mais o processo, né, pessoal? Aí a gente pode acelerar o processo, né, como alguns aditivos, algum processo para agilizar essa construção. Mas é importante que eles comecem a reação. Amém. Irmão, isso é a igreja. Amém. A igreja é como uma coluna. Ela está aqui, né? Você não está vendo? Tem pedra? Tem. Tem areia? Tem. Né? Tem cimento? Tem. Tem água? Tem. Mas esses elementos estão todos juntos. Hoje você vê uma coluna. Então, o que nós estamos falando de vida da igreja, irmão? Quando nós estamos falando de edificação da igreja, é juntar-nos, é colocar-nos, por isso que eu falei, mais de 40 anos. O que está nos prendendo, o que está nos preservando? É viver a vida da igreja. Às vezes falam, mas vocês são, né, o Grimaldo falou, pequenino rebanho, vocês têm pouca força, mas nós temos uma característica, irmão. Nós estamos juntos, nós estamos juntos há muito tempo. Nós estamos aprendendo a sermos edificados. Porque às vezes podia falar, mas podia fazer um belo arco de pedra, né? Um castelo de areia, não sei para que vai servir, né? Ou ter um mundo de cimento. Talvez o cimento né? Eu sempre falo, o meu projeto na minha empresa é quanto eu conseguir reduzir o cimento, porque é o mais caro, né? Porque senão senão você vai ter que pagar um preço alto, né? Se cada vez você tem que usar mais cimento para melhor resistência, mais preço você vai pagar, né? Então é melhor você acomoda já, né? Tira as impurezas. Amém. E outra coisa que dá muito é os vazios, né, pessoal? Que eu preciso dela ela tá compactada, ela está numa forma, né? Essa forma a gente sabe, né? Essa forma é Cristo. A forma não tem problema, mas eu preciso estar junto. Amém. Eu preciso, né? Lá a gente faz vibração, faz compactação. Tudo isso para quê? Para que não tenha vazios. Onde tem vazios, não tem resistência. Na igreja também é assim, irmão. Para a gente criar espaços vazios entre nós, que nem o Grimaldo falou, eu te perdoo, mas nunca mais quero te ver na vida, né? Irmão, que negócio é esse? Você criou um caminhão de vazios aqui, né? Nunca vai ter edificação. Se você não conseguir conviver com o irmão que está do seu lado, como é que vai ter edificação na igreja? Como é que nós vamos poder manifestar para os outros? Então, esse é o conceito, né? O conceito que Deus quer fazer com a gente. Essa é a edificação da igreja. Por isso que eu falei, eu vou sair um pouco da visão, eu vou sair um pouco do projeto, e agora a gente está falando de materiais que vão ser úteis para a construção de Deus. E outra coisa que o irmão tem falado muito para nós é sobre material, não é showroom. Hoje, se for comprar nas lojas, até mesmo, né, hoje tem tanta informação virtual, né? Você vai comprar um armário, a gaveta, que tipo de puxador você pode mudar, tipo de, né, a cor, o tipo da madeira. Não, mas lá no showroom é muito bonito, mas o que ele importa, ele tem que ir para sua casa. Né? Senão, se a gente vai ficar falando, tem muitos irmãos, né? Não estamos aqui para criticar ninguém, mas tem muitos lindos projetos, mas nunca executaram nada. Né? Bom, aquele projeto é tremendo, mas vamos executar o projeto. O projeto de Deus é maravilhoso, Amém. Mas precisa ser executado. Amém. E executado por mim, executado por você, Amém. Por materiais diferentes. Nem todo mundo tem as mesmas características. Não estamos falando que nós vamos ser uniforme, mas nós vamos estar juntos. Nós vamos estar cooperando e aprendendo, né? Porque você vai comprar um piso, né? Os pisos, aí põe um destaque, né? Você põe a luz especial sobre ele, ou uma fechadura, né? Uma janela, uma porta, tudo é bonito. Mas ali na loja, para que ele serve? É materiais, aí vou falar, é material largado, irmão. É largado no terreno. É coxo no terreno, aleijado para o terreno. Irmão, vai dar confusão, né? O que não enxerga, o que não escuta, irmão, só vai dar confusão. Mas o que Deus está fazendo é uma coisa bonita, irmão. Pegando esses materiais, vamos nos sermos edificados. E aí que vem o ponto da edificação, né? Como ocorre a edificação? Aí o Senhor Jesus, até que hora nós podemos ir? Porque já deu as 9 horas aqui, ó. Já acabou a reunião, né?
Mas foi muito bom, valeu muito a pena, né, o que nós ouvimos de antemão. Ó, Senhor Jesus. Aí, como eu falei, ó, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, né, aqui no Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja. Então, Deus edifica com Pedro. Deus edifica, é a pedra, né? Pedra, essa Petra, né? É Cristo, a revelação de Cristo. Mas ele falou, olha, Pedro, o Petros, né? Eu vou, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E olha que coisa, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, aquele Pedro que recebeu a revelação, aquele que era o homem, né? O homem que recebeu a revelação do Pai, recebeu a revelação do Filho. Eu sou uma pedra, eu sou bom para construção, como eu falei. Aí já começa a querer dar palpite, não é? E eu até falo, né, o Tarek me falou, né, que ele brinca que eu gosto de dar serviço, né? Ele até fala que o meu ministério é dar serviço para os outros. Ele falou, não, isso não é seu ministério, isso é o empresário, né? O empresário gosta de sempre ver os outros trabalhando, né? Claro, também, né? Mas aí pega o Pedro, né, Cornel? Pedro era um empresário, tá certo? Ele tinha a empresa de pesca. E eu acho que ele não estava muito bem, né, Cornel? Porque ele pescou a noite toda, jogou a rede a noite toda e não pegou nada. Eu não sei como estava a situação financeira dele, se não estava muito igual a nossa, entendeu? Né? Joga a rede e pega nada, né? Joga a rede e pega nada, né? Mas aí alguém passa, né? Graças a Deus, irmão. Na nossa vida alguém passa, né? Joga de novo, agora é do lado direito. Mas aí você podia imaginar, mas eu joguei a noite inteira. Eu já tentei esse caminho a noite inteira, não deu. Agora, de dia, você acha que eu vou pegar alguma coisa? Então, é esse aqui. Mas lá ele não deu palpite. Mas os anos se passaram. Tá, né? Lá em Lucas 5, o Senhor falou, manda, olha, eu não peguei nada, mas ele ainda justificou, eu não peguei nada. Mas é sua palavra, eu vou jogar. Jogou, tá? Pegou. Agora aqui, o que acontece? Ele falou, olha, eu vou edificar minha igreja, você é Pedro, faz parte dela, e depois eu volto aqui, tá? Antes do prevalecer as portas do inferno, eu volto depois. Mas olha só, 21, né? Que é o caminho da edificação, né? Vamos lá para frente, ó, caminho. Ó. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, lá fala, bem-aventurado Simão Barjonas, aqui, e Pedro, chama o Senhor à parte, começou a reprová-lo, versículo 22, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Deus ia fazer a sua edificação. E essa edificação é perfeita. Deus ia usar o Pedro. Deus usou o Pedro. Mas aqui ele quer já dar um palpite na edificação. Quantas vezes, irmão, a gente quer dar palpite, né? Quantas vezes está começando a coisa? Esse tempo aqui, né? Uma ilustraçãozinha. E nós estávamos lá reformando o nosso local de reunião e tinha que decidir a cor que ia pintar a parede do local. São, acho que, quatro irmãos responsáveis, mais mais 8, 12 diáconos e tal. Irmão, maior briga. Cada um queria de uma cor. Então, é uma pequena... Né? Sabe, quando começa a coisa prática, né, aí começa a sua opinião. Não, eu acho que tem que ser um tom mais cinza. Não, eu gosto mais escuro. Não, tem que ser muito mais claro. Irmão, são pequenos exemplos da nossa vida. O Senhor está pedindo para a gente ser simples. Né? Ouvir a palavra profeta e vamos sair simples.
Até um cooperador também, 2 semanas atrás, irmão, ele falou, eu não tenho problema com a comportagem dinâmica. Mas, apresentar o livro sem explicar, não. Irmão, para eu, né, chegar com alimento, com um livro para a pessoa, né, você orou com ela e vai apresentar, não, eu preciso explicar primeiro. Porque eu aprendi assim, deixa eu explicar. Mas o que o senhor está falando? Olha, orou? Fala, isso aqui é bom para você. Isso é simples, irmão. Às vezes nós oramos e queremos... não, eu aprendi assim, né? Eu cresci assim, aprendi assim, é o conceito. E vou morrer assim, não, irmão. Esse é do Grimaldi. Mas, irmão, às vezes nós temos um conceito formado. E na igreja nós queremos pegar o nosso conceito e trazer para o que nós estamos vivendo. Você é um material que foi chamado por Deus, que foi trazido por Deus para a igreja. E agora, ainda assim, nós queremos... Então, o que nós queremos falar? Né? Agora eu ia entrar, irmão. O que o Senhor falou para ele, né, para o Pedro? Você começou no palpite. Sabe qual é o caminho, Pedro? É 24, versículo 24. Ó. O caminho é isso aqui, ó. Então disse Jesus aos seus discípulos, já que vocês estão, né, tem alguém que está quase dormindo aí, lê comigo, tá? Se não está dormindo, lê comigo também, né? Só o Senhor Jesus, né? Se eu estou fazendo vocês dormir, então vamos lá no versículo, tá? Então, vamos lá? Discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Amém. Irmão, quer vir após o Senhor? Hoje o irmão falou sobre seguir o Senhor. Então tem que ter o princípio, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz, né? Ó Senhor Jesus. Então esse é o caminho para a palavra do Senhor. Amém. Não sei se eles vão conseguir projetar, né, um texto do irmão Pedro Dong, no oração de guerra, né? Ó. Aí, ó, vamos ficar acordados? Vamos ficar em pé, vamos ler juntos, tá? Olha lá. Vamos lá. Qual é o objetivo do nosso serviço a Deus? O que eu quero transmitir-lhe sobre a edificação da igreja, a partir de Mateus 16, é algo muito mais profundo do que vocês imaginam. Quando vamos às ruas para pregar o Evangelho e orar pelas pessoas, distribuindo livros espirituais, anotando os contatos, entregando-as à rede de cuidado, cuidando das pessoas e introduzindo-os na vida normal da igreja. Deixe-me conferir com vocês. Qual é o objetivo de tudo isso? É para as pessoas sejam introduzidas nos serviços da igreja. Mas não é porque falta mão de obra para o serviço. Esse não é o ponto principal. É que, servindo, aprendemos a nos relacionar uns com os outros, a negar a nós mesmos, a negar as próprias opiniões, que sempre achamos ser as melhores. Aprendemos a respeitar os outros e ter uma visão equilibrada do corpo de Cristo. Não uma visão individualista de um membro. Amém. Amém. Muito bom, né? Então, é isso que nós queremos deixar para vocês, irmãos. Que quando nós estamos falando da edificação da igreja, e estamos mostrando que a maneira de ser edificado é servir o Senhor. Mas não é aquele serviço tradicional, antigo, mas é um serviço que não é porque também está faltando. Irmão, está faltando gente. Né? Realmente está faltando gente, mas não é por isso que nós estamos convidando você a servir ao Senhor. Servir na igreja. É para que você aprenda a conviver
uns com os outros. O Senhor vai voltar, irmão, quando a igreja estiver edificada. E quando a igreja está edificada, o que acontece? As portas do Hades não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque tem uma luta espiritual. Tem uma guerra, mas a guerra ela é feita como? O que vai vencer essa batalha? É uma palavra de profecia. É a palavra do Senhor. Ele fala, eu vou edificar a minha igreja. Como que ele vai edificar a igreja? Pegando eu, você, cada irmão. E também nós vamos trazer outras pessoas para servirem junto conosco, né? E eu quero terminar, irmãos, falando dos nossos serviços, né? Que hoje nós estamos vivendo. E aí eu encerro, né? Por aqui. O Grimaldi falou a respeito do posso orar por você. Essa experiência de sair, orar com as pessoas. Nós também temos essa experiência de distribuir. Às vezes você, claro, tem a saída com a igreja, nós saímos juntos. Tem agora, individualmente no seu trabalho, se você não foi chamado para fazer parte do comportagem dinâmica, você pode ir no seu trabalho, separar uma hora, né? Separar uma oportunidade de falar com alguém. Mas esses trabalhos, como é o início, a pregação do evangelho, mas elas precisam ser contatadas, elas irem para, como ele fala aqui, para a rede de cuidado. Então hoje nós estamos preocupados não só trabalhar fora, mas o trabalho fora vai gerar gente, vai gerar pessoas, vai gerar cuidado, vamos aprender a cuidar uns dos outros, né? Ó Senhor Jesus, também, né, além disso, nós temos, né, os serviços que nós temos, o serviço de criança, também não é, o serviço, como eu falei, o serviço de criança, ou o serviço de música, ou o serviço de transmissão, gostei, né, sempre mais gente nova, né, é bonito, né, vamos incluindo as pessoas, né, mas tudo isso, irmão, não é para, o meu serviço é melhor que o seu, meu serviço é cuidar das crianças, você vê, tá lindo, né, mas eu não mexo mais nada, olha o serviço, né, o outro serviço de recepção, né, né, nós não estamos aqui para competir. Amém. Os serviços não se competem, os serviços se complementam. Para ter uma boa edificação, eu preciso estar junto, eu preciso aceitar as diferenças, aceitar, né, e até eu brinquei que eu ia falar, os irmãos falaram, eu ia falar sobre as irmãs conectadas, né, o serviço das irmãs, os irmãos falaram, ser forte e corajoso, né? Não, nós damos graças a Deus porque nesses últimos, vamos falar, mais um pouco de 3 anos, né? O serviço das irmãs tem sido tão útil na igreja e precisa incentivar esse serviço tem sido feito com muita excelência, né? Tem sido feito quando evento das mulheres, os homens ficam até uma vergonha, né? Mas também, irmãs, né, nós só queremos dizer para vocês que o evento em si não é a meta. Não é o objetivo. O objetivo é a edificação da igreja. O objetivo é a gente cuidar bem das pessoas. O objetivo, irmão, por isso o teu irmão fala, o que nós temos que gerar nas outras irmãs? Gerar irmãs que também seguem a palavra profética. Gerar irmãs que praticam as palavras. Isso em todos os serviços, irmão. Quando nós abrimos a oportunidade, que é o último, né? Excelência, entusiasmo, excelência e inclusão. Então, esse último serviço, até nós, irmão, né? Nas igrejas, nós precisamos aprender a incluir a todos. Amém. Mas se eu incluir, ele vai errar. Mas, irmão, é melhor ir errando do que você fazer tudo certinho. Você sempre vai fazer o melhor, porque você já sabe fazer. Mas se você incluir o irmão, você vai ter chance dele encontrar com o Senhor. Amém. Também as irmãs, né? Elas também, vocês precisam aprender sempre incluir mais irmãs, né? E esse sentido de inclusão, irmão, vai gerar um serviço muito bonito, né? E o nosso serviço, o último item, né? Em todos os serviços irmão, nenhum serviço é para gerar concorrência. Nós não somos concorrentes na igreja. Nós nos complementamos. Não faça um serviço para mostrar para o outro que o seu serviço é bom e o outro não serve. Não, nós aqui estamos como um time, né? Às vezes, né, como diz, né, no futebol, tem alguns jogadores que não jogam para o time, né?
Mas aqui nós estamos em outra esfera, né? O Grimaldi nos levou a ver que todas essas ferramentas, irmão, todos esses caminhos que Deus está nos dando, é para que a gente possa ter a igreja edificada. Amém. Isso, irmão, isso vai completar, né, a alegria do apóstolo. Né? Então eu quero encerrar nesse sentimento, irmão, que essa palavra de edificação é uma palavra muito prática. É uma palavra que cada um de nós, tanto, né, você está numa cidade, está só você, ou só você, seu marido, só você, sua esposa, você deve servir o Senhor. Você deve buscar, né, esses complementos. Se é uma igreja maior, aprenda também a servir com mais irmãos, com mais pessoas. Né? Isso realmente vai trazer alegria. Para a gente continuar servindo assim, eu preciso ser pessoa muito simples. Né? Vamos ser simples, irmão. Vamos obedecer. Amém. E por fim também vamos crer e receber essa palavra que veio do Senhor. Né? Jesus é o Senhor. Tá? Amém.